O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Salve mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Antes de Contar, o podcast que conta a história por trás do contador de histórias. Salve mundo! Então vamos para a segunda página do podcast Antes de Contar, o podcast que conta a história atrás do contador de histórias. É isso mesmo, ó. Passada a tensão do primeiro episódio, vamos para mais uma página e que venha mais um personagem incrível. Olha só, no meio da pandemia, aliás, esse podcast está sendo gravado no meio da pandemia do coronavírus. Não sei quando você vai estar escutando esse podcast aí, tá? Mas assim, no meio dessa pandemia, eu fui convidado pela CIA Música em Movimento para participar de um festival de contadores de história. Eu fui lá, apresentei a minha história e conheci outros contadores também. E logo depois da minha apresentação, se apresentou uma moça sensacional. Aliás, ela se chama Alice Oliveira. Ela é lá de Cuiabá. E olha só como esse mundão, essa ferramenta que se chama internet, nos aproxima. Eu me apaixonei pelas histórias dela e convidei ela para conversar aqui com a gente. Quer saber um pouco mais sobre a Alice? Então faz o seguinte, ajuste aí o seu som, prepare a sua almofada e vamos para mais uma história incrível! E agora o Antes de Contar vai viajar até Cuiabá, onde eu vou conhecer uma pessoa toda especial. Ela é formada em pedagogia, atriz, tem participação em vários festivais e em 1996 foi indicada a melhor atriz. Ela é, como eu, uma amante da arte de contar histórias e pesquisadora de contos da tradição oral. Uau, quero falar muito sobre isso. Então eu vou fazer uma musiquinha para ela, tá? Uma musiquinha assim, ó. Dá licença, minha gente, vou chegando devagar. Ela vem de muito longe. A sua história vai contar. A sua história vai contar. Com vocês, ela, Alice Oliveira. Tudo bem, Alice? Olá, bom dia, Dan. Bom dia aí a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui. Um convite aceitei de muito coração. Muito obrigada, viu? Que delícia! E ontem eu estava preparando a pauta, resolvi dar uma voltinha, né? E nós estamos gravando esse, não sei quando você vai estar escutando esse podcast, você que está escutando aí, nós estamos gravando esse podcast no meio da pandemia, né? Então, ontem eu fui dar uma passeadinha para a gente não perder o contato com a família, fui ver os meus pais pelo portão, assim. Quando eu cheguei no portão, tava lá o meu irmão com os filhos dele, né? E eles estavam falando de você. Que a gente se conheceu assim pela internet através do nosso festival que o pessoal lá do Música em Movimento fez, né? Uhum. Então tava falando que ontem vocês estavam lá num bate-papo, contando histórias, que amaram você. Você é incrível, incrível. Eu também fiquei muito curioso. Nossa, eu fico feliz de saber essa notícia assim de primeira mão. É tão interessante, né? Quando a gente... Um festival tão maravilhoso, quando a gente conta história e a gente fala assim, caramba, a gente não sabe qual a pessoa que vai ouvir, né? Como que vai ouvir. E é muito bom isso. Joia. Então vamos falar uma coisinha assim. Você é natural de Dracena, exatamente? Você é de São Paulo, não é de Cuiabá? Que história é essa? Me conta. Então, é uma história um pouco longa, né? Não nasci aqui em Cuiabá, como diz o cuiabano, né? Eu sou pau rodado. Aqui o cuiabano fala, quem vem de outra cidade é pau rodado. Eu nasci em Dracena, que é uma cidade do interior de São Paulo, e fui uma menina que morei o tempo todo na fazenda, até meus 14 anos, e somente nos anos 90 que a família começou a vir para Mato Grosso, né?
a definição era assim, ou iríamos para a capital, né, São Paulo, ou para o interior aqui do Brasil, né, Centro-Oeste. Aí vimos para Mato Grosso e foi aqui que começou tudo, a minha carreira e tudo mais. Legal. Eu sou do interior também, só que eu sou do Vale do Paraíba, um pouquinho distante de Dracena, assim, sou perto de São José dos Campos, Aham. né? E assim, nós do interior, não sei se a sua infância você viveu em Dracena ou foi em Cuiabá? A minha infância é totalmente em Dracena. Morou lá. E aqui, por exemplo, do interior, nós vivemos histórias, né? Eu tenho a minha avó que contava histórias, eu tenho as pessoas em volta que eu adorava, né? O pessoal do interior adora contar uns causos, contar história. E você lá na infância, escutava causos também, escutava histórias? Que tipo de histórias Então, eu tenho uma eram lembrança muito essas? marcante na época da minha infância, até porque quando a gente é criança, a gente vive intensamente o nosso dia a dia, né? E eu lembro muito bem, até hoje, que morava numa fazenda chamada Java Paulista, é uma região próxima de Dracena. E lá meu pai, minha mãe, sabe como que é fazenda, né? Fazenda, as pessoas têm aquele hábito ainda de chegar à noite, todo mundo senta na varanda e vamos contar histórias. E meu pai era um excelente contador de causos. E geralmente a maioria das pessoas que deve ter a nossa faixa etária assim lembra-se muito bem da época em que contava esses causos de assombração, causos de mula sem cabeça, de Saci Pererê, do Homem do Saco. São histórias que ficaram na minha Uau! lembrança e até muitos causos de assombração. Meu pai adorava contar causos de assombração, porque meu pai é da Bahia, né? Então lá no sertão da Bahia tinha muito desses causos. Então ele aterrorizava a vida das crianças. Mas veja só que interessante essa questão da afetividade, né? Afetividade, quando o pai ou a mãe conta uma história para a criança, ela se sente acolhida, tanto pela voz materna, paterna, é uma conexão, as histórias nos fazem essa conexão, né? Nos faz sentir essa conexão. Isso eu fui descobrir depois, né? Mais adulta. Mas as lembranças boas que ficaram, as histórias e as canções que minha mãe cantava, que eu nunca esqueci. E isso tem canções, tem canções. Uma delas é Tem assim, que. ó. Eu lembro até hoje, é como se minha mãe estivesse Ai, cantando agora. Um, dois, ai, conta, três, conta, conta. quatro, cinco, Canta, canta. seis, sete, oito, nove, para 12, faltam três. Casinha de bambuê, cercada de bambuá, feita pra mamãezinha, onde canta o sabiá. Ai, que lindo! E minha E mãe legal, cantava essa canção, lavando roupa, fazendo os afazeres da casa. Era muito bom. e é legal quando você fala da infância, dessa afetividade de contar a história, como você falou, as histórias que você escutava era muito voltada à assombração, né? A história que eu me lembro era de assombração também, era a história do lobisomem que minha avó contava para mim, né? Mas Exatamente. assim, essa ligação é muito forte com a minha avó, que né, ela já faleceu há algum tempo, e toda vez que eu penso numa história, eu penso nela. Toda vez que eu vou escrever história, eu lembro dos trejeitos dela, né? Como é a inspiração pra gente mesmo, Com né? certeza. Se alguma coisa ficou dessa época aí. Todas essa formação da criança, né, quando ela está em formação ainda, todos esses sentimentos, essas histórias reverberaram na vida até adulta, né, porque a criança não vai esquecer jamais. E hoje, eu, enquanto contadora de histórias, eu observo muito isso nas crianças. Né? Eu fico pensando assim, as histórias que eu estou contando para essas crianças, imagina quando elas ficarem adultas. Algo vai ficar bom dessa história, algo bom fica da história para a gente e leva para a vida toda. É como se fosse trabalhar com todos os nossos sentimentos, a nossa formação. É uma responsabilidade muito grande ser contador de histórias. Ou se é, ou se é, ou se é. Eu sou de formação também professor de educação Sim. física, né? Então eu gosto de mexer nas minhas histórias, tanto o corpo quanto a cabeça. E isso fica marcado mesmo, tá? Agora Uhum. me conta uma coisa.
Quando é que entrou o teatro na sua vida? Foi antes ou depois de atravessar o Rio Paraná? Então, não, foi bem depois, né? Toda essa minha vivência em São Paulo foi até a adolescência e depois tem aquela história, né? Alguém da família veio para cá, para Mato Grosso, foi meu irmão mais velho, e depois foi levando toda a família. E aí, chegando em Cuiabá, não conhecia ninguém, não tenho parente aqui, mas começou a despertar em mim a curiosidade para o teatro, né? Até porque naquela época tinham poucos grupos de teatro aqui que são referências em Mato Grosso. Aqui nós não temos Escola Superior de Arte Cênica, não se tem aqui, então quem quisesse fazer uma faculdade tinha que viajar para outro estado. E começou aqui, em 1994. Em 94 que eu ingressei na primeira companhia de teatro, Cena 11, né, que eu trabalhei durante 2, 3 anos. Foi lá que eu pisei no palco pela primeira vez, no palco do Teatro da Universidade de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso, que é um grande teatro, né, universitário. E foi lá que eu me apresentei uma peça chamada Sobrevivência. Quer dizer, de cento e poucos alunos sobreviveram 50. Porque naquela época, né, imagina, trabalhar com teatro é uma multidão de gente, né? E aí os grupos foram diminuindo. Depois dessa companhia de teatro do Cena Onde, eu fui para outra companhia, que é a Companhia Tauá, e depois eu fiquei em várias companhias, e aí participando de festivais, trabalhando sempre com teatro, com várias peças, fazendo cursos aqui, fora daqui. Eu participei de muitos festivais, até que está aí no meu currículo, né? Um desses festivais foi indicada como melhor atriz na época. E só muito depois de ter trabalhado muitos anos com teatro, somente com teatro, chegou uma época até que eu fiquei assim naquela dúvida, né, se eu ia parar ou não, porque eu estava vendo meus amigos indo embora para outros estados, fazer faculdade de artes cênicas. E aí eu pensei, né, acho que eu vou desistir disso, né? Não tem uma época que a gente pensa nisso. Ah, vou desistir, porque isso não dá nada, porque aí a família também começa já, né? Eu acho que essa história é de praxe, né? Todos os artistas passaram por essa fase. E comigo também não foi diferente. Até que surgiu, depois de eu entrar nessa crise, depois voltei de novo, aí eu participei de um teste, que era uma grande companhia que estava vindo para Mato Grosso, que é a Companhia Mosaico, que é do Sandro Lucchesi, que ele era mato-grossense, ele foi para o Rio de Janeiro, se formou na faculdade, depois fez a companhia lá, depois trouxe para Mato Grosso, para Cuiabá. E aí contratou vários artistas. Foi a primeira vez que nós trabalhamos com teatro com carteira assinada. Foi através dessa companhia Mosaico. Eu fiquei quase 3 anos nessa companhia, né? Acho que foi na companhia que eu mais assim me identifiquei e também mais aprendi na questão tanto de produção como de venda, como viajar para os festivais, enfim. Mas depois dessa companhia também, né, chega um momento que você pensa, e agora, o que eu vou fazer, né? Não dá mais para viver de companhia. As companhias já estavam diminuindo, né? Companhia de 15, 20 integrantes, imagina, para rodar o Brasil, era uma loucura. E aí eu me peguei de novo na dúvida. Então foi uns 2, 3 momentos na minha carreira artística que eu tive que decidir. Sabe aquele momento que você fala assim, não, aí eu vai por esse caminho ou por esse? E aí surgiu o convite do Sesc Mato Grosso para que eu pudesse participar de um curso de contação de histórias. E lá fui eu fazer esse curso, mas eu falei, mas contação de história? Nossa, meu pai contava histórias, né? Contar história todo mundo conta. Isso é profissão? Não, isso é profissão. E fui fazer esse curso, então eu digo sempre assim que meu primeiro mestre foi o José Mauro Brandt, não sei se você conhece, é claro que deve conhecer, e aí eu me encantei pela contação de história em 2005. E foi a partir daí, 2005, até hoje, não parei mais. Foi na época assim que eu decidi, eu vou ser contadora de histórias, é isso que eu quero fazer, eu vou pesquisar, vou estudar, vou montar espetáculo, vou ser produtora, vou abrir uma firma, e vou abrir uma empresa e vou viver disso. Ai, assim, vou fazer uma pergunta que essa veio agora, tá? Mas eu vou fazer ela mais pra frente. Guarda ela pra você me responder. Dá pra ganhar dinheiro contando história?
segura, não responde não, porque eu quero falar um pouco mais do teatro, tá? Ok. Uhum. Eu fui pesquisar mais por você sobre teatro, e aí eu vi. Duas perguntas. Primeiro, você fez, a maioria dos seus espetáculos eram voltados para o público adulto ou era já para o público infantil que despertou essa vontade de contar a história? E me conta também, tem TV, tem cinema nesse caminho seu aí? Me conta tudo. Ah, nossa! Aí vai ter que ser aqui bastante tempo. Olha só, começou assim. Eu acho que a arte nos leva para trabalhar em vários campos, né? Dentro da arte. Seja ela arte ali, arte cênica, né? Arte visual, cinema, enfim. Isso foi acontecendo quase que naturalmente. A gente está percorrendo esse universo. Foi primeiro na sequência, assim, era o teatro, logo depois do teatro veio a televisão, porque a televisão contratava, né, artistas para fazer comerciais locais, então já foi começando a ter experiência, e tudo na minha carreira foi através da prática, né? Eu não tenho formação acadêmica em teatro e artes cênicas, né? Então, eu só fui fazer depois pedagogia por uma questão, né, que eu achei que casava bem. Mas aí eu fui para a TV, e aí recebi os convites para fazer comerciais, e da TV para o cinema foi um pulo também. Né? Todas essas fases eram fases Uau! assim, tinha que fazer teste, tinha que decorar texto, então tudo nós aprendíamos fazendo. E fazendo muito, estudando muito o tempo todo. Então, nós aqui de Mato Grosso, a maioria dos artistas dessa época era formado tudo na prática. Vamos lá e aprender fazendo, e com vontade e com garra. Então, foi aí que eu me dediquei tanto, que foi naturalmente surgindo. TV, cinema, e depois que veio a contação de histórias, né? Mas nesse percurso do teatro, a gente fez, assim, espetáculos para adulto e espetáculo infantil também. Eu acredito que na época que eu estava me aproximando mais da contação de história, assim, eu estava mais trabalhando com espetáculos infantis. Dirigi alguns, né? E para ser diretora também, dá a cara a bater para ser diretora de teatro, porque eu digo sempre aqui que o Sesc Mato Grosso ele foi uma grande instituição que abraçou vários artistas. Se não fosse o Sesc aqui, nós estaríamos todos à deriva na significação artística da época, né? Então, quando o Sesc chegou, ele abraçou os artistas e deu formação para esses artistas. Então, quando eu fui trabalhar com direção, com leitura dramatizada, todos esses projetos do Sesc, foi me formando enquanto atriz, né? Eu já vinha há tempo trabalhando, mas o meu processo de direção foi dentro do Sesc, onde também dava oportunidade de projetos, né? Olha, você vai dirigir tal e tal peça, você tem que elaborar uma peça daqui 3 meses para estar pronta. E aí você corria atrás de figurino, produção, fazia tudo. Então, meu primeiro espetáculo foi o Drácula para Chocolate, um espetáculo infantil que eu criei da minha imaginação. Era um Drácula, que era um Drácula muito cômico, e eu contratei palhaços para fazer. E depois veio o espetáculo A Menina e o Vento, né? Que é já da Companhia Mosaico, que o Alto da Estrela Guia era para criança também, para público geral. E o espetáculo que mais me marcou para que eu pudesse dar um salto rápido para a contação de história foi a montagem do espetáculo Patinho Feio. Foi um dos espetáculos que mais sobressaiu aqui na nossa região. O Sesc abraçou esse espetáculo. Eu pensei em figurino, cenário, personagem, tudo era aqui da cabeça. Sabe aquele processo coletivo? Todos trabalham ao mesmo tempo. E foi um espetáculo que até hoje as pessoas têm saudade. Que demais. E daí, para contação de história, foi um pulo, né? Bom. Trabalhar com Hans Christian Andersen, o Patinho Feio, é um marco, né? É um pulinho, é só um saltinho, né? A minha formação, grande parte dela vem em cima da recriação, né? Então, a minha contação de história tem bastante da recriação. A sua tem bastante do teatro. Então, nós aproveitamos esse caminho, né? E voltamos. Eu sempre trabalhei com criança toda a minha vida, então eu amo trabalhar e é gostoso. Agora vamos falar sobre contação. Aí você começou a contar história, se apaixonou e se apaixonou tanto
que fez um encontro nacional de contadores de histórias aí em Cuiabá. Para você, que é isso? Para você ver, que sonho assim, gigante. Para você ver como que a vida nos proporciona surpresas, né? Eu, até muito tempo, quando eu estava trabalhando com contação de história, eu estava focado na contação e aí automaticamente surgiu o convite para participar de outros festivais. Eu me inscrevi em tudo, eu sempre pesquisava e as pessoas começaram a me cobrar também oficinas. Eu quero aprender como contar histórias. Então, e aí eu comecei a atender os pedidos. Então, o público estava pedindo e eu atendi os pedidos na medida do possível. Cursos, oficinas, apresentações, eu montava espetáculos para fazer apresentações e vendia, claro, eu estava vivendo disso, né? Até que chegou o ponto de eu começar a descobrir que tinha vários festivais e encontros pelo Brasil e pelo mundo. E aí eu comecei a estudar esses encontros, esses festivais, e perguntar, olha, tem edital? Eu posso me inscrever? Até que o primeiro que eu me inscrevi foi o festival lá de Porto Alegre, na casa da Mário Quintana, da biblioteca, né? E aí eu passei na seleção do festival e fui. Eu nunca tinha participado do festival de contação de história. E foi lá que, quando eu cheguei e vi aquele monte de contador de histórias e aquele monte de espetáculos e conheci muita gente, quando eu voltei para Cuiabá, eu voltei já assim, eu vou produzir o festival aqui em Cuiabá. O encontro, e vai ter que ser o primeiro encontro nacional, porque não havia ainda, não havia registro. Tinha muito assim, festival de teatro, mas só de contação de histórias. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mas como fazer? Sozinha eu não consigo. Eu tenho uma amiga de muitos anos, chamada Mazé Oliveira. Eu sempre falo assim, até hoje nós estamos juntas nesse processo de elaboração de projetos e vamos lá fazer. Aí eu a convidei, porque eu tinha muitas ideias na cabeça, eu vim de Porto Alegre, assim, enlouquecida para montar o trabalho aqui. A convidei, eu falei assim, eu tenho as ideias, eu quero que você coloque no papel e coloque em todos os editais que forem surgindo. Edital municipal, edital estadual, edital federal. E aí nós montamos, eu e a Mazé, montamos e protocolamos esse projeto. Foi batata. Por quê? Não existia um encontro nacional de contadores de história, Contos do Mato. Mas o Contos do Mato, ele surgiu como uma sementinha um pouco atrás, em 2009, quando a primeira vez que eu queria levar a contação de história para o interior de Mato Grosso. Então foi lá também que eu chamei a Mazé Oliveira, uma sementinha, mas era só eu e os músicos que íamos de cidade em cidade. Aí que eu ganhei esse prêmio Funarte de Miriam Muniz. Mas o encontro nacional foi mesmo em 2012, o primeiro encontro nacional, que foi pelo edital do Fundo de Cultura, né, o edital estadual, da Secretaria Estadual de Cultura. E de lá para cá não parei mais. Era para ser bienal, depois veio o segundo encontro também, e agora nós estamos no terceiro, que aconteceu tudo isso que aconteceu no mundo, tivemos que parar o projeto. Ele ia acontecer uma semana, aí tivemos que parar o projeto. O projeto está congelado, esperando a próxima data. O que eu falo para todo mundo é precisar aproveitar o de bom que tudo isso está trazendo, né? Para mim, o que está trazendo de bom? Eu estou gravando com você, eu estou tirando da minha cabeça o podcast, gravando com você e com outras pessoas. Uhum. E outra coisa que pareceu de bom, eu vou poder ir no próximo projeto seu, olha só. Já pensou? Eu já... Bom, você não me convidou, mas já me convida. Eu vou ser espectador, eu quero estar de perto, eu quero conhecer outros contadores. Que legal, incrível, Dan! Olha só, mas vem... Eu já me convidei. Pode vir, que as portas vão estar abertas. Assim. A gente só está esperando tudo isso passar. Exatamente. Passando, nós vamos até nos encontrar presencialmente. Vai ser incrível. A gente espera que esse dia aconteça logo. Sensacional, muito bem. E olha só, essa foi só a primeira parte do nosso bate-papo com Alice Oliveira. Tá incrível, não tá? Ó, e a segunda parte tem muito mais para você, ó.
tem técnicas, tem figurino, fala de instrumentos musicais, tudo para auxiliar na sua contação de história, tá bom? Então, ó, dá uma respirada, aproveita para dar uma pesquisada nas redes sociais da Alice Oliveira aí para você acompanhar as lives dela, ver os vídeos que ela posta no YouTube. Ela tem um site sensacional, incrível. Dá uma acompanhada lá e segue ela também, tá bom? Então, é o seguinte, eu não vou fechar esta página não. Eu encontro vocês na próxima semana com a segunda parte do bate-papo com Alice Oliveira. Até já, pessoal!